Êxodo, capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-no, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo, capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo:
Cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou. Lançou do mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Esse é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso, o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como restolho. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas. As correntes pararam como montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão. Apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos Moabitas apoderar-se-á um tremor. Derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles. Pela grandeza do teu braço emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Êxodo, capítulo 16. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor.
porque quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E, alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um, conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar ponde em guarda para vós, até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás 1 gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele 1 gomer, cheio de maná, e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E 1 gomer é a 10ª parte do efa. Êxodo, capítulo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor?
Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio o Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Êxodo capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo.
Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo esse povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000 e maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Êxodo, capítulo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. E lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo,
Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti, e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Êxodo, capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: Eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos,
ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi escornar homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá. Mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escornador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto, quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Ao seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escornador, e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Êxodo, capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a meda de trigo ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo o negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes, o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. E seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Mas se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado.
E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe-a, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporás usura. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele. Em que se deitaria? Será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mos darás. E ser-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Êxodo, capítulo 23. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe o reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos. Mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim, e a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários.
porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Êxodo, capítulo 24. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspargiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Mas viram a Deus, e comeram, e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim, ao monte, e fica lá. E dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo, capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, e prata, e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral,
e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado, e cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de uma mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de cetim, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de cobrir, de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castição. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs, e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas. Na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo, capítulo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura.
50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas as farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a sexta cortina diante da tenda, e farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia, ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as 2 bases de prata. 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas, para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali, dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre.